Oi, pessoal! Ai, boa tarde, que saudade que eu tava de vocês, tudo bem? Voltei, como sempre, nas quartas-feiras às 14 horas. E a gente vai falar hoje sobre o que eu prometi na semana passada para vocês, que era sobre a prova, o simulado que vocês fizeram, eu acho que dia 30, não foi? Dia 30 de maio. Né? A gente pegou aí os acertos e os erros, os equívocos, e eu vou falar um pouco sobre isso para vocês. É de maneira rápida, é, também é um jeito de vocês aí olharem o que vocês se equivocaram durante a prova e também poder fazer um cronograma, ajustar o cronograma de estudo de vocês, certo? Fiquem atentos às redes sociais, como sempre eu falo. A gente vai colocar coisas lá para vocês. A gente não sabe quando vai acabar essa quarentena, mas é importante que vocês não parem de estudar e vocês não percam a esperança de que a gente vai sim, em algum momento, voltar às aulas presenciais, certo? Enquanto isso, é interessante que vocês continuem com fé, foco e força. Eu não sei nem se é nessa ordem que o Facebook sempre me dizia, né? Que alguém inventou isso lá e Facebook, Twitter sempre tinha. Mas é mais ou menos isso, tá? Não se esqueçam de que vocês têm um ideal, vocês têm um sonho, e para esse sonho, né, ser alcançado, vocês precisam estudar, vocês precisam ter o foco e um cronograma bem feito. A semana passada a gente falou mais ou menos sobre isso, sobre dicas de estudo e cronograma. Obviamente que eu não detalhei muito, foram 20 e poucos minutos falando sobre isso, mas eu acho que foi o suficiente, porque senão também começa a ficar muito chato, né? Mas prestem bastante atenção, façam um cronograma. No início pode ser que vocês tenham um pouco de dificuldade, vocês tenham que refazer esse cronograma, é normal. Mas quanto mais cedo você fizer esse cronograma, é melhor para você, porque você vai ter como consertá-lo antes de chegar mais próximo da prova. Então é isso que vocês precisam ter na mente de vocês, certo? Outra coisa, deixar minhas redes sociais, como eu sempre deixo, tá aqui do lado, desse lado, eu tenho que clicar, eu tenho que fazer desse lado, eu sempre faço desse lado. Desse lado aqui, eu, Luiz Reis, Twitter e Instagram, certo? Também sigam as redes sociais do IAP, IAPFRN, @IAPFRN. O site também, né, iapfrn.com, eu acho que .br, se não me falha a memória. Dê uma olhada lá, vai lá para você ficar atento às notícias da prova, né, de outros simulados que a gente vai ter, das aulas e tudo mais, certo? Bom, eu vou falar sobre... outra coisa, eu queria deixar uma indicação de texto. Essa semana passada a gente iniciou as aulas de novo na escola que eu dou aula, né, regular, e eu passei um texto muito maravilhoso para os meus alunos e eu queria que vocês lessem se vocês pudessem, tá bom? É só vocês digitarem no Google Pedro Bial, filtro solar. É um texto muito bonitinho, minha mãe que me passou ele faz uns anos aí, e eu acho ele maravilhoso, eu acho ele muito bonito. Eu leio ele de vez em quando pra eu sonhar mais, eu ir em frente sem ter medo e pensar que os problemas eles existem, mas eles são solucionados, e aqueles que não podem ser solucionados naquele momento, eu penso um pouco a respeito para poder solucionar em outro momento, certo? Vamos começar. Seguinte, eu peguei aqui todas as questões, o que aconteceu aqui, né, para ter essa aula. Eu peguei do simulado, a gente tinha 20 questões de português, não é isso? Eu peguei, das 20 questões, eu peguei as que tiveram acerto, abaixo de 75% de acerto, certo? 75% de acerto. Então foram essas questões aqui, ó, das 20 questões, os resultados foram 10 questões com menos de 75% dos participantes acertando. Isso quer dizer que essas questões aí, ó, que eu selecionei para vocês, questão 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19 e 20. Foram essas questões que a gente teve aí menos de 75%. Tiveram umas aí que a gente teve só 50 e poucos por cento de acerto. Então é isso. A gente vai dar uma retomada, na verdade, não nas questões
necessariamente. A gente vai dar uma retomada no conteúdo, tá? Mas em algumas só, a gente vai retornar alguns conteúdos desses daí, beleza? Não é nada demais, não é nada muito extravagante, é só para que a gente tenha uma base. Algumas das coisas que tem aí, como períodos, como acento grave, períodos e orações, por exemplo, vocês vão continuar vendo aula sobre isso, tá? Então é importante que vocês assistam essa aula, que vocês assistam esse parâmetro, ou seja, esse geralzão, para que vocês possam entrar aí no clima do módulo 2, para quem é aluno do IAP, módulo 2. Para quem não é aluno do IAP, assista a aula para ver o que você precisa estudar mais também para fazer a prova no final do ano ou no início do ano que vem, que a gente ainda não tem uma data pré-determinada, né? Quais foram os conteúdos, então, que nós tivemos esses acertos menos eu não esqueci a palavra, essa é a verdade, entendeu? E eu não vou editar esse vídeo, eu não tô afim de editar esse vídeo. Então, a gente teve menor... poxa! Apagou da minha cabeça, gente. Isso acontece, pode acontecer. Né? Menos acertos, a gente teve menos de 75% de acertos. Eu vou falar assim mesmo, não vou inventar, não. Reforma ortográfica, ou seja, a questão de acentuação, questão de hífen e não hífen. Então teve algumas questões sobre acentuação. Então depois dê uma olhada lá também na prova de novo. Se não me falha a memória, no vídeo que tem a correção, né, embaixo na descrição do vídeo tem o link para você baixar a prova, tá? Períodos e locuções, encontros vocálicos, processo de formação de palavras, acento grave, acentuação e regras, acentuação grave, né, que é a crase, a regra geral que te caiu na prova. Na verdade, tem duas regras aí. Vocês podem ver que são duas questões, tem duas regras diferentes. A primeira foi sobre horas e a outra foi a regra geral. Períodos e orações, classificação das palavras e classificação das palavras segundo um contexto, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai dar uma analisada aqui, que vocês vão precisar muito para o módulo 2 aí do IAP, são períodos, orações e locuções verbais. Bom, esse quadro aqui, ele resume tudo o que vocês precisam saber, ou pelo menos é um resumão do que vocês precisam saber mesmo sobre frase, oração e período. A frase ela é uma comunicação, pode ser verbal ou nominal. A oração ela é tida pelo verbo e pode ser dividida em 3 predicados, que eu falo já já para vocês. E o período ele é uma comunicação completa devido a... não é a quantidade de palavras, mas a qualidade, digamos assim, da comunicação, do que é falado ali, da intenção comunicativa. E ele pode ser dividido em simples e composto. São 2, que aí a gente vai dividir depois mais bonitinho. Mas quais são as características efetivas dessas três modalidades, né? Que normalmente a gente coloca no mesmo... ou muitas pessoas colocam no mesmo saco as 3 modalidades. A frase ela pode ser verbal ou nominal. Significa que a frase verbal ela vai ser considerada também uma oração. Tanto a frase verbal quanto a frase nominal, elas precisam ter significado, sentido completo. Isso significa que se você vê na parede, por exemplo, se você vai no hospital, ali eu tenho todo um contexto. E eu tenho na parede silêncio. Essa palavra silêncio com ponto de exclamação, eu ia falar interrogação, de exclamação, ela tem um significado dentro daquele contexto. Ela é uma frase, porque ela tem uma comunicação, ela passa uma informação, mas ela não tem verbo, portanto ela vai ser uma frase nominal. É diferente de uma frase verbal que vai ser considerada uma oração. Ela vai ter verbo e vai passar um significado. Frase e oração, professor, mas então por que eu tenho uma coisa chamada oração e uma coisa chamada frase verbal? Porque a frase verbal, na verdade, ela precisa ter uma comunicação. Por isso que eu tenho a palavra aqui, olha, comunicação, tá vendo? Já a oração, ela não precisa passar uma comunicação, basta ter o verbo. Se você vai entender ou não aquilo, já é outros 500, já é outro patamar, você não tem que pensar nisso. Agora, se você entende o que está sendo passado ali, como nasceu o sol. Esse nasceu o sol, eu tenho um verbo, passa uma comunicação e eu consigo entender isso. Portanto, é uma frase verbal, certo? Depois eu vou dividir para vocês quais são os tipos de frases que nós temos. Isso é extremamente importante? Talvez não, mas é bom saber pelo menos algumas coisas, né?
A oração, sim, deixa eu passar para as frases, depois eu volto no quadro, tá certo? Aqui eu tenho 5 tipos de frases. As frases interrogativas, que são de perguntas, elas expressam perguntas diretas ou indiretas. Né? As frases imperativas, depois vocês podem dar uma olhada melhor no material. Né? As frases imperativas, normalmente, elas vão auxiliar, mandar vocês fazerem alguma coisa. Então, ó, o verbo vem no modo imperativo, então faça, bata, mexa, feche, né? E elas podem ser afirmativas ou negativas. Faça revisões constantes no seu carro. Ou eu posso adicionar um não ali, ó, ou nunca, nunca faça revisões. Então, o verbo ele está no imperativo e o que vai determinar se é afirmativa ou negativa é a questão de ter uma expressão ou uma palavra negativa ali, tá? Como não, nunca, jamais e assim por diante, tá bom? Eu tenho frases exclamativas, a venda de milhas é a solução. Então, eu tenho uma frase exclamativa, ou seja, ela vai expressar um determinado afeto ou emoção na frase, ou de felicidade, ou de tristeza, ou de amor, enfim. Vai ter um quê ali de emoção, certo? De sentimentalismo ali, tá? E ela vai ser chamada de frase exclamativa e normalmente ela vai terminar com o ponto de exclamação. Eu tenho frases declarativas, né, que fazem uma declaração, portanto são afirmativas, e eu tenho a optativa, né, que elas vão expressar algum desejo ou alguma vontade de quem está falando, de quem está proferindo. Que a recompensa venha logo, que Deus o abençoe. São frases que vão ter esse lado optativo, né? Optativo porque, por exemplo, quando eu digo assim, que Deus o abençoe, Deus pode te abençoar ou não pode te abençoar, né? Então, é uma coisa meio que óbvia. E aí eu vou voltar um pouquinho Ai, que coceirinha gostosa. Eu vou voltar um pouquinho no quadro, tá? Porque a gente falou de frases e eu mostrei alguns exemplos. E agora a gente vai falar de oração em período, porque tem muitas questões sobre isso lá. Né? Tem a contagem de períodos e tem a contagem de orações. Como eu faço isso, professor? Muito simples. Eu vou começar com o período primeiro, tá? Período é uma comunicação completa, então é como se fosse uma frase mais elaborada, digamos assim, tá? Isso é um resumão, tá, gente? A gente não tá aqui se aprofundando muito, não, tá? Isso a gente vai fazer durante as nossas aulas mesmo, que a gente vai ver sintaxe. Então eu vou poder aprofundar um pouco mais sobre oração em período para vocês, para quem é aluno IAP. Para quem não é, pode fazer a sua matrícula, tá? Só ir lá no Instagram, @iapfrn, e pedir para falar com Sayonara, tá bom? Que ela vai dar todas as informações para vocês, vão passar para vocês o telefone, para vocês ligarem, para vocês saberem, para vocês fazerem a matrícula, e aí vocês vão ter acesso a esse aprofundamento desse conteúdo, certo? E eu acho que vocês deveriam se hidratar igual eu estou fazendo agora. Ai, aguinha boa. Vamos continuar, vou botar aqui no chão para ficar mais fácil de pegar. Período. O que é um período? O período normalmente ele é estabelecido por uma comunicação completa, ou seja, eu tenho um contexto e eu tenho uma comunicação que eu faço ali, e ele vai terminar pelo ponto, por algum ponto significativo. Não é vírgula, não é ponto e vírgula, é ponto final, tá, gente? Ele pode ser simples e composto, dependendo da quantidade de orações. Mas, professor, o que é uma oração? Oração, ela precisa ter verbo. Precisa ter um significado completo? Não, ela precisa ter verbo. Então, a quantidade de verbos que você tiver, então essa informação é importantíssima. A quantidade de verbos e locuções verbais que você tiver dentro de um enunciado, digamos assim, vai ser a quantidade de orações. Eu tenho 3 verbos, então eu tenho 3 orações. Eu tenho 3 verbos e uma locução verbal, eu tenho 4 orações. Certo? Lembrando que as locuções verbais, elas valem como um verbo só. Lá na frente eu tenho mais coisas sobre isso. Beleza? Então, esse verbo, ele vai preceder o que a gente chama de predicado. Né? Então, eu vou... É a pré-existência de um predicado. O fato de ter um verbo é o fato de, na sintaxe, a gente chamar aquilo de predicado. O predicado, ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Qual é a diferença? Vai ter que assistir às aulas do IAP. Ou seja, vai ter que se matricular. Ou, você que é aluno IAP, a gente vai começar a falar sobre isso a partir das próximas semanas, porque a gente vai entrar no módulo 2.
Trocando em miúdos, a gente não vai se aprofundar, mas trocando em miúdos, o predicado verbal ele vai ter um verbo de ação transitivo ou intransitivo. O predicado nominal um verbo de ligação e o verbo nominal vai ser a junção dos dois. Um verbo de ação mais uma qualidade. Uma qualidade não, uma característica, porque pode ser qualidade ou pode ser defeito, né? Vai ser uma característica que a gente chama de predicativo do sujeito. Beleza? Então, trocando em miúdos, resumindo, a oração tem um predicado e o predicado é dividido dessa maneira. Aprofundamento só nas nossas aulas. E o período ele vai ser estabelecido como período simples e composto a partir do que a gente viu aí de orações. Ou seja, se eu tenho uma oração, ele é um período simples. Se eu tenho duas ou mais orações, eu tenho um período composto. Beleza? Essa daqui é o resumo dessa tabelinha aí, dessa planilhazinha aí, desse quadro, na verdade, que a gente tem aí. Tá bom? A gente já viu as frases, a gente pode ir para as locuções verbais. O que são as locuções verbais, professor? As locuções verbais é justamente a junção de dois ou mais verbos fazendo o papel de um apenas. Então a gente vai dar uma lida aí rapidinho. Então ela vai fazer o que ele diz aí, exerce função morfológica de verbo, mesmo sendo uma locução. Tudo que tiver o nome de locução é porque eu agreguei várias palavras, tá bom? Ou duas ou mais. De maneira geral, as locuções verbais são constituídas por um verbo auxiliar e um verbo principal. Vale lembrar que, como o próprio nome indica, os verbos auxiliares acompanham outros verbos e indicam as flexões de número. Então, o primeiro verbo, que é o auxiliar, ele sempre vai estar flexionado. E o segundo, ele vai ter a ideia do que a gente chama de nominal. Né? De nominal. O que é? Gerúndio, particípio e... gerúndio, particípio... Oh, meu Deus, esqueci. Gerúndio, particípio... Boy, eu esqueci. Pera aí, vamos ver aqui. Ele vai falar aqui? Não, ele não vai falar. Então gerúndio, particípio e... Eu só quero falar indicativo, mas não é indicativo, gente. Não é indicativo, não é indicativo, não é indicativo. Eu só quero falar que é indicativo. E não é, na verdade, não é indicativo. Eu esqueci. Isso acontece, né? Isso acontece nas melhores famílias. Acontece nas melhores famílias. Locuções verbais. Vou ter que procurar. Desculpa, tá? O verbo... gerúndio, particípio, formas nominais, gerúndio, particípio. Putz, gente, não é possível que eu não vou achar formas nominais. Eu vou procurar aqui. Eu esqueci completamente, é porque eu tô pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Aí a gente acaba confundindo as coisas, porque tanta coisa. Infinitivo, particípio e gerúndio. Ai, meu Deus. Infinitivo, terminado em AR, ER e IR, é porque eu tenho uma live daqui a pouco às 16 horas, gente. É por isso que eu tô assim. Inclusive, vocês estão convidados. É uma live às 16 horas, lá no Instagram do Contemporâneo, tá? A gente vai falar sobre leitura na quarentena. Muito bom, muito legal. Eu, a coordenadora do Contemporâneo, muito bom. Infinitivo terminado em AR, ER e IR, e no caso por exemplo, de verbos como por, OR, que tem a segunda conjugação ER, tá? Particípio terminado em AD e IDO para verbos regulares, e gerúndio terminado em NDO, perguntando, fazendo, tá bom? Desculpa, mas é porque eu tô pensando em várias coisas ao mesmo tempo hoje, então por isso que eu me esqueci, tá? E o verbo auxiliar, ele vai ser conjugado, né? Então tem aí até no quadrinho aí, ó, em número, em modo e tempo. E os verbos principais, eles vão estar nessas formas nominais, tá bom? Infinitivo, gerúndio e particípio. Exemplos. Ainda estou lendo, então estou tá conjugado e lendo tá no gerúndio. Aquele livro que você me emprestou. Locução verbal, estou lendo. Verbo auxiliar conjugado, estou. E o verbo principal no gerúndio, lendo. Beleza? Acento grave, crase. A regra geral que caiu lá para vocês está dizendo que é a contração de duas vogais iguais, no caso, a. A preposição mais a artigo. É o segundo pontinho aí do nosso slide. Já a terceira, depois dele tem a combinação. Então, como
como a gente também estudou a questão do processo de formação de palavras, e essa contração e essa combinação é um tipo de processo de formação, tá? De palavras. Por exemplo, eu tenho a combinação e a contração. A combinação é sem perda. Lembra que vocês estudaram justaposição e aglutinação? Pois é, aqui também vai acontecer isso. A diferença é que a contração eu tenho perdas. E a combinação eu não tenho. É o caso do ao aí, que eu junto a preposição a mais o artigo o. Então eu fico com ao. Exemplos, vou à praia e vou ao parque. Tá bom? Beleza? A regra geral diz então que, aí eu vou dar, já que a gente tá aqui, eu vou pegar esse voo à praia e vou dar o exemplo como essa regra geral aí. O voo, quem vai, vai a algum lugar. Então eu tenho a preposição presente e praia é uma palavra feminina que aceita o artigo. Então eu tenho a fusão, a junção, a contração dessas duas letras. A preposição com o artigo, as duas classes de palavras. Tá? A outra regra que apareceu na prova de vocês é sobre o horário definido. Todas as vezes que eu tiver um horário definido, eu tenho crase. Ó. Que tal começar a festa às 21 horas? Sairei de casa à meia-noite. Não consigo, tanto é que você pode trocar. Ó, sairei de casa ao meio-dia. Né? Não consigo te encontrar às 20 horas. É diferente dessa frase que está em amarelo aí destacado. As 4 horas de aula pareciam não ter fim. As 4 horas de aula, esse as ele não tem preposição, ele é só artigo. Ele só está delimitando, determinando que são 4 horas de aula, tá? Mas ele não está falando de horário especificamente. Então prestem atenção nisso, tá? As classes de palavras, eu queria entrar nisso porque o nosso próximo módulo é sintaxe, então vocês já viram morfologia. Morfologia e sintaxe, introdução à análise sintática. Aqui a gente tem uma diferença de morfologia e de análise sintática. A morfologia, a palavra ela vai ser analisada individualmente. Então, quando eu falo que uma palavra é substantivo, é porque, de maneira geral, ela vai ser classificada como um substantivo. Adjetivo, porque, de maneira geral, ela vai ser um adjetivo. E na prova de vocês caiu uma questão sobre isso. Que, teoricamente, a palavra contemporâneo seria um adjetivo. Porém, lá ela não estava como adjetivo e eu vou explicar o porquê, mostrando para vocês a questão já já. A análise sintática, ela vai determinar a função desta morfologia, ou seja, a função dessas classes de palavras que vocês têm. São 10 classes de palavras. São essas daí, ó. Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. São 10 classes de palavras e as 10 classes de palavras... Toda língua vai ser dividida assim, tá, gente? E essas 10 classes de palavras, elas vão ter funções específicas dentro das orações e dentro dos períodos. Tá? E aí a gente tem a morfossintaxe, que é a junção de sintaxe com morfologia. A gente tem aí para vocês o que é, de fato, a definição. Então, ó, descrição linguística que se dedica ao estudo simultâneo da morfologia e da sintaxe. Seção gramatical cujo objeto de estudo são os morfemas e suas funções sintáticas dentro da oração e do período. É o que eu falei para vocês. Aí eu tenho uma divisão do que seria a análise morfológica, que seria uma análise sintática. A gente vai começar a estudar de baixo a análise sintática. Nas minhas aulas eu também sempre divido dessa maneira para que vocês fiquem atentos a essas análises, certo? A questão que eu estava falando é justamente essa daqui, olha. Morfologia e contexto, questão do simulado. A palavra contemporânea no trecho acima é a última questão da prova, tá? É classificada como... diz a diretora-geral do Contemporâneo. Percebam que esta palavra, no dicionário, ela vai vir classificada como adjetivo. Por quê? Porque normalmente a gente vai usar ela para categorizar, dar uma característica. Aquela cama contemporânea, aquela casa contemporânea, quer dizer, atual, tanto é que a gente pode até trocar por atual, não é isso? Já aqui, percebam que antes da palavra, eu tenho do, a palavra do, que é de mais o, preposição mais artigo. O que o artigo faz na língua portuguesa? O artigo definido, ele define a palavra. Portanto, esse o, dessa preposição, né, essa junção de preposição e artigo, ela vai determinar essa palavra que vem depois, que é contemporânea. Quando eu determino uma palavra na língua portuguesa com pronome, com artigo, ela vira uma palavra substantivada. Isso significa que ela vira um substantivo.
Então, a opção aqui não era advérbio, não era adjetivo, não era pronome, era substantivo, porque eu pedi para que vocês caracterizem esta palavra do trecho, e não ela isolada, mas sim com um contexto. Beleza, pessoal? Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, que eu queria trazer para vocês. Essas foram as questões que mais nós tivemos dúvidas, tá? Eu vou colocar aqui de novo essa lista aqui para vocês também saberem o que mais se errou. Então a gente não falou sobre encontros vocálicos, a gente não, que é ditongo, tritongo, hiato e assim por diante. A gente não falou do processo de formação de palavras necessariamente, mas a gente falou de contração e combinação, então vá procurar um pouco mais sobre isso. A gente não falou de reforma ortográfica, eu não me lembro exatamente qual foi a que caiu na prova, mas é interessante que vocês deem uma olhada, porque a reforma ortográfica está aí, ela existe, tem regras novas e vocês precisam saber. Hífen, acentuação, acentuação de duas letras que não tem mais. Desculpa. O hífen, quando usa e quando não usa em duas letras iguais, em duas letras diferentes. Vocês precisam saber disso, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi só um parâmetrozão mesmo, só para que a gente não perca esse clima. Revisem esses conteúdos para a gente poder entrar em análise sintática e sintaxe mesmo no módulo 2, tá certo? Um grande beijo, me siga nas redes sociais, siga o IAP nas redes sociais também. E mais uma vez, às 16 horas, tem uma live sobre leitura e o isolamento social, tá certo? Um grande beijo, tchau!